artes literárias, primeiro B. O Barroco também vai cair nessa prova, só que já tem uma videoaula, a videoaula da avaliação especial, em que a gente fala sobre o Barroco. Então vocês podem entrar aí no canal do ARP pra ver, ou eu acho que vai estar na descrição, tá? Enfim, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos falar sobre a poesia de circunstância satírica do Gregório de Matos, que não caiu na avaliação especial. Então, bom, o que é uma poesia de circunstância? É uma poesia cujos poemas vão tratar de uma circunstância social específica, certo? No caso, a de circunstância satírica, ela vai falar sobre um conflito, certo? O lírico ele vai evidenciar um conflito que existe entre uma sociedade normal, que isso é considerado normal segundo seus valores, certo? E uma sociedade absurda, que ele considera absurda segundo as suas vivências. E esse conflito vai evidenciar, então, um desconcerto do mundo, certo? Uma desarmonia do mundo. E o lírico vai se mostrar completamente indignado frente a isso, e aí ele vai acabar, então, ofendendo essa sociedade absurda. Mas, então, o que ele considera uma sociedade normal e uma absurda? Então, assim, segundo os valores do lírico, uma sociedade normal seria uma sociedade que a gente tem privilégios da cultura, certo? Que a gente tem, então, uma elite que ela é hereditária, que a gente tem uma honestidade da população que é presumida, que é esperada, e que a gente tem uma população que é majoritariamente branca ou composta apenas por brancos. Então a gente consegue ver que a sociedade normal ela tem uma forte influência europeia, certo? Agora, a sociedade absurda, segundo o lírico, então segundo as suas vivências, seria uma sociedade que a gente tem uma degradação da cultura, uma cultura que está degradada, que a gente tem uma elite que é corrupta, uma vez que os títulos eles podem ser comprados, eles podem ser adquiridos, não é hereditária, né, essa elite. A gente tem, então, aí uma desonestidade que é muito perceptível na população, na grande parte da população. A gente tem uma população que é composta aí por mestiços, é uma sociedade muito miscigenada. A gente consegue ver, então, que essa sociedade absurda, né, segundo as vivências do eu lírico, ela vai estar dizendo respeito à sociedade brasileira colonial, ok? Então a gente pode pegar um exemplo aqui. Contemplando nas coisas do mundo, desde seu retiro, lhe atira com seu ápage, como quem a nada escapou da tormenta. Então, é o que está falando, né, o título, né, desse poema está falando assim, que eu saí da minha tormenta, certo? Agora eu saí dessa minha tormenta, estou contemplando essa minha tormenta, e vou falar o que me veio à cabeça, certo? Não tô nem aí pra nada. Então ele vai falar assim, neste mundo é mais rico que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua o nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Então o que ele tá falando é assim, olha, esse mundo é todo errado. Quem é mais rico é aquele que mais rouba, certo? É todo mundo muito hipócrita, todo mundo muito desonesto. Ele fala assim, o pior de tudo é que essas pessoas que são desonestas, que são corruptas, elas sempre são intocáveis, porque elas são protegidas pelo seu status, pelos seus títulos, então não tem muito que a gente possa fazer para de fato ir contra elas e combatê-las. Mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa, quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver pode ser papa. Então o que ele está falando aqui é que o lírico está criticando essa desonestidade, essa hipocrisia de uma elite que é corrupta, uma vez que não é uma elite hereditária, mas sim uma elite que é comprada, certo? Essas pessoas ascendem socialmente por meio aí da compra da compra de títulos de elite, certo? E ele fala que, assim, é tão absurdo isso que, assim, quem dinheiro tiver pode até ser papa. Você pode comprar qualquer título que você quiser, até o título de papa, sabe? Aí depois, a flor baixa se inculca por tulipa, bengala hoje na mão, ontem garlopa, mas isento se mostra o que mais chupa. Então, o que eu tô falando é assim, olha, essas pessoas são completamente hipócritas, porque, assim, elas fingem que são tulipas, né, que eram flores de muito valor na Europa naquele momento. Essas pessoas fingem ser tulipas, mas na verdade elas são flores baratas. Hoje elas têm uma bengala na mão, né, essa bengala representa a riqueza, né? Então hoje elas são ricas, elas têm uma bengala na mão, mas ontem elas tinham uma garlopa na mão, ontem elas tinham um instrumento de carpintaria na mão, sabe? Isso tá errado, esse mundo tá em desconcerto, tem uma grande desarmonia aí. Para a tropa do trapo vasotripa, e mais não digo porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa, upa. Então o que ele tá falando assim, olha, não me importo mais com essa gente, já critiquei eles, já ofendi eles, eu não vou mais gastar a minha musa, né, a minha inspiração com essas pessoas que não valem nada, né. Então ele fala assim, não vou mais gastar minha musa com essas pessoas que vão corresponder aqui a essas rimas, apa, epa, ipa, opa, upa, que são as rimas aqui de todo o poema, certo? Então ele tá aí criticando essa sociedade absurda que segundo as vivências dele, está muito longe de ser a sociedade normal que está relacionada com a sociedade europeia, certo? Aí depois a gente tem a poesia de circunstância encomiástica, e nessa poesia a gente vai ter então
o enaltecimento de algo ou alguém a partir de uma circunstância específica, mas normalmente vai ser mais pessoas do que coisas que ele vai então enaltecer. Aí ele vai demonstrar então um apreço muito grande por essas pessoas, ele vai prestar elogios a essas pessoas. E na maioria das vezes o que vai acontecer é que essas pessoas elas vão ter ajudado o eu lírico com alguma coisa, vão ter prestado favores a ele, e então ele vai fazer esses poemas numa forma de agradecimento, ok? E a gente vai ter um cultismo muito, muito forte, né, na poesia de circunstância encomiástica. Então a gente pode pegar aqui um exemplo, que é o mesmo desembargador Belchior da Cunha Brochado. E esse tipo de poema aqui, né, é como ele se apresenta, que a gente tem ele organizadinho, é um poema mesóstico, que é uma variação daquele poema acróstico, sabe? Daquele poema que a gente tem, então, as iniciais, e essas iniciais, elas vão formar, de cada verso, vão formar, então, uma palavra, certo? E como a gente vai ler isso aqui, ó, nesse sentido? Douto, prudente, nobre humano, afável, recto, ciente, benigno e aprazível, certo? A gente vai ler assim. Aqui ele tem ele mais organizado, a gente vai ler por aqui mesmo. Então, douto, prudente, nobre, humano, afável, reto, ciente, benigno e aprazível, único, singular, raro, inflexível, magnífico, preclaro, incomparável. Então, o que ele está falando aqui, o lírico ele está então atribuindo vários adjetivos a esse desembargador, certo? Adjetivos que são elevados, certo? Que mostram que ele é uma pessoa incrível, assim. Do mundo grave juiz, inimitável, admirado, gozais aplauso incrível, pois a trabalho tanto e tão terrível, dais pronta execução sempre incansável. O que ele está falando aqui, então, é que esse desembargador, ele era muito competente, certo? Ele trabalhava muito bem e ele era muito dedicado, e por isso ele era muito reconhecido, certo? Vossa fama, Senhor, seja notória, lá no clima onde nunca chega o dia, onde do erevo só se tem memória, para que garbo tal, tanta energia, pois de toda essa terra gentil glória, de mais remota seja uma alegria. E o que ele está falando aqui, então, nessas duas últimas estrofes, é que ele espera, então, que toda a fama desse desembargador chegue aos lugares mais distantes, certo? Porque o trabalho dele sempre trazia muitas contribuições à sociedade, sempre trazia muita alegria e felicidade, ok? Então a gente tem aí esse enaltecimento desse desembargador, a gente tem esses elogios sendo prestados a ele, ok? Agora a gente vai falar sobre o neoclassicismo ou arcadismo e um pouco do contexto histórico da Europa nesse momento. Então, assim, o arcadismo ele vai surgir aí no século XVIII, certo? E o que a gente vai ter nesse momento, a gente vai ter um enfraquecimento da Igreja Católica, esses valores católicos contra-reformistas vão começar a perder força, e em contrapartida a gente vai ter aí um fortalecimento e uma ascensão política da burguesia. A burguesia estava conseguindo mais poderes e tal. E nesse momento também a gente vai ter o iluminismo, certo? E o iluminismo, né, vai ser uma ideologia que vai então questionar os dogmas católicos, as crenças católicas, vai condenar os regimes absolutistas e vai valorizar a razão acima de tudo e qualquer coisa, ok? Bom, quais são as características do arcadismo, então? Então, primeiro a gente tem aí que o arcadismo ele vai ser então uma representação do pensamento burguês que estava sendo guiado pelo iluminismo, ok? E a gente vai ter então uma retomada dos valores estéticos, artísticos e filosóficos do classicismo e da antiguidade clássica, por isso que ele vai se chamar neoclassicismo, é como se o classicismo estivesse então retornando, ok? E, bom, nas artes plásticas o que a gente vai ter vai ser uma valorização da beleza, da harmonia, da simetria. E na literatura, o eu lírico, então, ele vai voltar a assumir aí uma postura racional frente aos seus sentimentos e acontecimentos. Ele vai ser, então, guiado por uma racionalidade, não pela emoção, certo? Ele vai sempre apresentar uma contenção emotiva, que nem o eu lírico do classicismo fazia. E o arcadismo também vai valorizar um vocabulário e estruturas sintáticas mais simples, certo? Ele vai tirar essas inutilidades, né, que ele considerava inutilidades, que era esse rebuscamento do barroco, certo? Esses hipérbatos, esse uso excessivo das figuras de linguagem, essa preocupação excessiva com a forma, certo? Com a estética. Bom, a gente também vai ter aí uma retomada da mitologia da antiguidade clássica, especialmente do mito da Arcádia. Esse mito da Arcádia, ele descrevia então aí a Arcádia como sendo um lugar bucólico, né, uma região campestre, e paradisíaca, que era então habitada por pastores e ninfas. E a gente vai ter também o mito criado por Rousseau aqui do bom selvagem, certo? E eles vão associar então esse mito do bom selvagem do Rousseau com o mito da Arcádia, certo? E esse mito do bom selvagem falava que o homem era bom por natureza, mas a sociedade o corrompia. E aí eles vão considerar esses bons selvagens os pastores, né, que habitavam ali a Arcádia. Aí, bom, a gente também tem o bucolismo, certo? Que era uma exaltação da vida campestre. A gente também tinha o pastoralismo, que era uma idealização da vida pastoril. E o paganismo, certo? Porque a gente vai ter, então, referências a deuses da mitologia da antiguidade clássica. A gente não vai ter aí
referência à entidade cristã, enfim, católica. A gente não vai ter isso, a gente vai ter referência a deuses da mitologia, certo? A gente também vai ter aí uma referência a ideais latinos. E quais vão ser esses ideais latinos? Bom, a gente tem primeiro o locus amoenus. O locus amoenus, ele então consistia numa descrição de uma paisagem bucólica, né, de uma paisagem campestre. O inutilia truncati, ele consistia então em cortar essas inutilidades. O que seria isso? Esse rebuscamento excessivo, né, do barroco. Esses hipérbatos, enfim, essa preocupação exagerada com a estética. Ele vai cortar essas inutilidades, certo? Então a gente vai ter o uso da ordem direta da frase e de uma linguagem denotativa e objetiva, certo? Para que o texto ficasse mais claro, mais fácil de ser compreendido. Depois a gente tem o aurea mediocritas. Esse aurea mediocritas, ele vai consistir numa valorização de uma vida sem excessos, certo? Então a gente vai ter uma rejeição, opa, aqui tá errado, mas vocês ignoram, uma rejeição ao exagero material. Então eles vão condenar, né, esse apego excessivo aos bens materiais, perdão. Eles vão valorizar, então, uma vida simples, ok? Aí a gente tem também o carpe diem. O carpe diem vai consistir num convite que o lírico vai fazer para que se aproveitasse, então, o presente, né, o agora e ou a juventude, certo? E a gente também tem aqui o fugere urbem, que vai consistir numa crítica à vida no ambiente urbano, especialmente, né, à vida na corte e nos palácios, certo? Então a gente vai ter esses ideais latinos que vão se fazer muito presentes nos textos, enfim, nas obras do arcadismo. Agora, o arcadismo no Brasil, né? Qual que é o contexto histórico do Brasil no século XVIII? Então, a gente tinha aqui no Brasil o ciclo do ouro, certo? Então, a coroa pressionava muitos colonos para que eles, então, encontrassem ouro e enviassem esse ouro para a colônia. Toda essa pressão que os colonos vinham sofrendo vai resultar na Inconfidência Mineira, em 1789, que vai acabar com o enforcamento e o esquartejamento do Inconfidente Tiradentes, ok? E é importante lembrar que essa Inconfidência Mineira, assim como o arcadismo no Brasil como um todo, vai sofrer muita influência do iluminismo, ok? Agora vamos falar sobre um dos poetas arcadistas brasileiros mais famosos, que é o Tomás Antônio Gonzaga, certo? O Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu, ele estudou, né, em Portugal, mas ele vai viver no Brasil. Ele ganha o pseudônimo de Dirceu, e ele vivia, então, uma vida que era guiado pelo iluminismo, certo? Porque ele entrou em contato, ele teve um grande contato com o iluminismo durante esse período que ele passou na Europa. Então, ele vai viver essa vida guiada pelo iluminismo. Tanto que ele vai participar da Inconfidência Mineira, certo? Só que como ele era rico e ele era bem poderoso, ele vai ter uma pena minimizada, certo? Ele vai apenas ser exilado em Moçambique. E o Tomás Antônio Gonzaga, ele se relacionava com uma jovem que era bem mais jovem que ele, que era bem mais rica e bem mais poderosa que ele, que era Marília de Dirceu. Então os pais da jovem, né, pelo fato de que ele não estava à altura dela, não aprovavam esse relacionamento. Mas aí o que vai acontecer é que durante esse exílio do Tomás Antônio Gonzaga, ele vai se afastar da Marília de Dirceu, certo? E, bom, a gente tem aí duas obras bem famosas dele, que são as Cartas Chilenas, que é uma obra satírica, e a obra lírica, né, Marília de Dirceu, que vai então descrever a relação que ele mantinha com a Marília, e ele vai situar essa história em um ambiente bucólico e que vai estar relacionado com o pastoralismo, certo? E supostamente as coisas que acontecem em Marília de Dirceu vão dizer respeito ao que estava acontecendo na vida dele no momento que ele estava exilado e ao que havia acontecido antes dele ser exilado, certo? Bom, agora a gente vai ter aqui a resolução do teste 8 da prova bimestral do primeiro bimestre de 2019. Então aqui ele está pedindo para a gente ler essa lira de Marília de Dirceu para responder ao exercício 8. Então vamos lá. Não vês aquele velho respeitável que a muleta encostado apenas mal se move e mal se arrasta? Oh, quanto estrago não lhe fez o tempo arrebatado que o mesmo bronze gasta. Assim também sei, minha Marília, daqui a poucos anos que o ímpio tempo para todos corre. Os dentes cairão e os meus cabelos. Ah, sentirei os danos que evita só quem morre. As frias tardes em que negra nuvem os chuveiros não lance, irei contigo ao prado florescente. Aqui me buscarás um sítio ameno onde os membros descansem e ao brando sol me aquente. Aí a questão 8. No conteúdo da segunda estrofe, encontramos uma das características mais marcantes do arcadismo. Então, vamos lá. A segunda estrofe aqui, certo? Então, assim também serei minha Marília daqui a poucos anos, que o tempo para todos corre, os dentes cairão os meus cabelos, sentirei os danos que só evita quem morre. Então, o que ele está falando aqui é que, assim, se a gente for olhar, né, as alternativas, a que mais vai se encaixar, então, vai ser a fugacidade da vida, certo? Porque ele está falando aqui, ó, o ímpio tempo para todos corre, né? Então, o tempo acaba para todo mundo.
os dentes cairão e os meus cabelos também cairão. Então, ele está falando sobre o fato de que ele vai envelhecer e a vida vai passar assim num piscar de olhos e ele vai acabar envelhecendo, certo? Ah, sentirei os danos que evita só quem morre, né? Ele vai sentir esses danos que o tempo vai causar nele, que essa fugacidade da vida vai causar nele, que seriam então aí as rugas, enfim, as doenças que vêm com a velhice. Portanto, a característica aqui que a gente vai ter a alternativa certa vai ser a alternativa C, ok? Agora, vamos então falar sobre o romantismo europeu. Então, assim, o romantismo ele vai ser o movimento literário, né, que vai surgir no século XIX. E o que estava acontecendo na Europa nesse momento é que a gente tinha então que os livros eles estavam mais acessíveis para pessoas comuns, como por exemplo os burgueses, porque antigamente os livros eles eram privilégios de poucos, certo? Apenas os nobres e os clérigos tinham acesso aos livros. Agora no século XIX já não. Então a gente tem essa maior democratização da cultura, da leitura, enfim, na Europa. E, bom, o romantismo vai ser então uma arte da burguesia para a burguesia e muitas vezes, na maioria das vezes, sobre a própria burguesia, ok? E então vai realmente, de fato, mostrar essa visão de mundo burguesa. E o que estava acontecendo é que nesse momento a Europa estava muito descontente com os conflitos que estavam sendo causados especialmente pelo Napoleão. Portanto, eles vão fazer uma idealização do passado. E que passado vai ser esse? A Idade Média, certo? Eles vão idealizar os pontos positivos, enfim, da Idade Média. Agora, os heróis do romantismo. Então, assim, no romantismo, geralmente a gente vai ter, então, nas obras, um herói e uma... Oh, meu Deus, aqui tá errado, perdão, gente. Um herói e uma heroína que querem ficar juntos, só que tem obstáculos que dificultam esse processo ou que impedem que, no primeiro momento, que eles fiquem juntos, certo? Mas como a gente vai caracterizar esses heróis do romantismo? Porque eles são diferentes dos heróis que a gente conhece hoje em dia, né, os super-heróis, mas também são diferentes dos heróis ali dos poemas épicos. Então, como a gente vai classificá-los? Então, os heróis do romantismo, eles eram indivíduos comuns, geralmente da burguesia, certo? Eles realizavam sacrifícios pessoais em prol ou do coletivo ou de si mesmos. E eles combatiam seres humanos que eram normais, certo? Pessoas normais, que tinham, por algum motivo, o objetivo de impedir que eles ficassem juntos, certo? Essas pessoas que eles combatiam eram pessoas normais, mas que por algum motivo não queriam que eles realizassem seus desejos, né? Enfim. E os heróis do romantismo, eles vão se tornar heróis porque eles conseguem, então, combater, eles conseguem superar essas forças opositoras e eles vão, então, alcançar a realização dos seus desejos. Então, no final, dá tudo certo. Eles conseguem, então, vencer, né, essas forças opositoras e conseguem realizar os seus desejos, certo? Agora, o romantismo brasileiro. Então, vamos falar sobre o contexto histórico. Então, assim, em 1808, a gente teve a chegada da família real ao Brasil, certo? Eles estavam fugindo dos problemas e das tensões e das ameaças de Napoleão, né? E, bom, o Brasil, então, nesse momento, ele passa a ser a capital do Império Português e deixa de ser colônia. E o que a gente vai ter como consequência, né? Como a família real vai passar a se instalar no Brasil, a gente vai ter um florescimento da infraestrutura cultural no Brasil. Então, assim, tudo que dizia respeito à cultura no Brasil vai começar a ser desenvolvido. E, por exemplo, a gente tem o surgimento da imprensa no Brasil, ok? E depois, em 1822, que a gente tem a independência política do Brasil, certo? E com essa independência, o que a gente vai ter vai ser a criação de um projeto cultural e artístico brasileiro. E esse projeto, então, ele objetivava, né, tinha como objetivo criar um sentimento de união entre os brasileiros, criar, então, aí uma identidade nacional mesmo e também se distanciar do colonizador e de tudo que dizia respeito a esse colonizador, ok? Agora, a prosa romântica brasileira. Então, assim, essa prosa romântica ela vai se dividir em quatro, né? Indianista, que é quando a gente tem então a valorização do indígena. A regionalista, que vai então explorar o território brasileiro, outras regiões do território brasileiro que não o Rio de Janeiro. A histórica, que vai fazer uma mistura entre fatos históricos e ficção. E a urbana, que vai se passar na capital do Brasil e vai se focar então na elite brasileira e nos hábitos, na vida dessa elite brasileira. Agora a prosa romântica urbana em especial que a gente vai tratar sobre. Então, bom, essas obras elas eram publicadas então em folhetins nos jornais, certo? Então era tipo publicado um capítulo por semana, mais ou menos. E, portanto, essa prosa romântica urbana vai apresentar características folhetinescas. Então a gente tem aí uma metalinguagem, um narrador comentador. Então, por exemplo, o narrador vai falar assim, olha,
isso aconteceu, mas eu não vou te contar o motivo disso ter acontecido, mas fique tranquilo que no próximo capítulo você vai descobrir. A gente também tem aí um enredo marcado por suspense e um controle da expectativa do leitor. E todas essas características, né, folhetinescas, elas vão estar nessas obras justamente pelo fato de que, como era publicado um capítulo por semana, mais ou menos, eles precisavam de alguma forma manter o interesse do leitor naquela obra, manter a atenção do leitor. E eles faziam isso por meio dessas características, ok? Bom, como eu já falei, ela vai se focar nos hábitos da elite burguesa brasileira, na vida dessa elite burguesa brasileira. E, bom, essa prosa romântica urbana também, ela tinha como objetivo difundir alguns bons hábitos sociais e culturais europeus entre os brasileiros, certo? Que evidenciava, então, aí que a sociedade brasileira ela era considerada, então, atrasada ou não tão boa em relação à sociedade europeia, ok? Só que assim, como vai falar sobre os hábitos da elite burguesa brasileira, a elite não trabalhava, né? Então o que a gente vai ter é que os conflitos nessas histórias vão ser bem simples, eles vão estar limitados aí à questão amorosa. Como eu já falei, né? São aqueles dois heróis que querem ficar juntos, mas não conseguem por algum motivo. No primeiro momento, porque no final eles conseguem. E a gente tem então uma idealização da heroína romântica também, certo? Aí aqui a gente tem a resolução do teste 10 da prova bimestral do primeiro bimestre de 2019. Então vamos lá. Texto para o teste 10. Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhado abaixo. Em um sarau, todo mundo tem que fazer. O diplomata justa, com um copo de champanhe na mão, os mais intrincados negócios. Todos murmuram, e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes e das cantigas do seu tempo, e o moço goza todos os regalos da sua época. As moças são no sarau como as estrelas no céu. Estão no seu elemento. Aqui, uma, cantando suave cavatina, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por entre os quais surge, às vezes, um bravíssimo inopinado, que solta de lá da sala do jogo o parceiro que acaba de ganhar sua partida no écarté. Mesmo na ocasião em que a moça se espicha completamente, desafinando o sustenido. Daí a pouco vão outras, pelos braços de seus pares, deslizando pela sala e marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de nossos batalhões da Guarda Nacional, ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas apreciáveis. Outras criticam de uma gorducha vovó que ensaca nos bolsos meia bandeja de doces que veio para o chá e que ela leva aos pequenos que diz lhe ficaram em casa. Ali vê-se um ativado dandy que dirige 1000 fineses a uma senhora idosa, tendo os olhos pregados na sinhá, que senta-se ao lado. Finalmente, no sarau, não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. E o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis conduziram da corte para a ilha de senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e qualidades. Alegre, numerosa, escolhida sociedade enche a grande casa que vila e mostra em toda parte borbulhar o prazer e o bom gosto. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças que com maturado empenho se esforçam para ver qual delas vem sem graças, encantos e donaires, certo sobrepujo atravessa a moreninha, princesa daquela festa. Então, o teste 10. Levando em conta o contexto em que floresceu a literatura romântica, as informações textuais refletem com ufanismo, uma vida social de bem-aventurança. Tem ufanismo, gente? Não, não tem ufanismo. Uma vida social de bem-aventurança? Não. Desprezo, a cultura de uma sociedade poderosa. Não, porque ele não está desprezando, gente. Em nenhum momento ele está fazendo uma crítica ou nenhuma... Não tem nenhuma... Assim, tem um leve tom de crítica, mas não é uma crítica que seja muito depreciativa ou que fique muito evidente, ok? Entusiasmo, uma sociedade frívola e hipócrita. Não, ele não está falando em nenhum momento que a sociedade é hipócrita nem frívola, ok? Nostalgia, os valores de uma sociedade decadente. Não, ele não está... Ele está falando sobre o que está acontecendo naquele momento, certo? Ele não está voltando ao passado, sentindo saudades do passado, nem em nenhum momento afirmando que a sociedade em que ele está vivendo no momento está decadente. Agora aqui, amenidade, uma visão otimista da realidade social. Sim, porque assim, o que acontece é que nesse texto que ele está fazendo, ele está descrevendo um sarau, né? Que era então aí um ato da elite burguesa brasileira. E tem muita pouca crítica nesse texto, certo? O que ele está fazendo, ele está idealizando esse sarau, enfim, tudo que as pessoas aí, os burgueses fazem nos saraus, perdão. Então, realmente, ele está descrevendo, né, essa realidade burguesa de uma forma bem mais amenizada e de uma forma mais otimista, ok? Portanto, a afirmativa correta no teste 10 será a alternativa E, ok? E, bom, pessoal, é isso.
Não deixem de ler, né, a apostila, o livro da ESSA, etc., e refazer os exercícios, tanto da prova quanto da apostila. E qualquer dúvida, enfim, é só chamar que a gente pode tentar ajudar vocês, tá bom? Então, é isso. Boa prova!